Prosseguindo na síntese dos profetas maiores, profeta Jeremias, o item número 3, a prostituição espiritual de Jerusalém. Estudando Jeremias capítulo 3, versículos 1 a 5. O versículo 3 diz: mas tu tens a testa de uma prostituta e não queres ter vergonha. Deus diz que Israel se ajuntou a outros deuses e depois retorna ao Senhor. Esse retornar não significa conversão ou arrependimento. Na verdade, o Senhor está dizendo que Israel desejava ter mais de um esposo. Eles queriam servir a Deus e a Baal. E nós vimos no livro de Reis como eles estavam servindo o culto a Deus dentro do templo, né? Ele estava, ao mesmo tempo, havia aqueles que cultuavam a Deus e também aqueles que cultuavam a Baal. E fora do templo, então, nem se fala, havia os sacerdotes exclusivos a Baal, né? E quando chega no versículo 4, Deus diz: ao menos desde agora não me invocarás dizendo, Pai meu, tu és o guia da minha mocidade, né? Numa forma de pergunta. Ou seja, Israel vai chegar realmente a um ponto que Deus vai dizer para eles através de Jesus: vós tendes por pai o diabo. Né? Em João capítulo 8, versículo 44, nós lemos, olha, vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. E os israelitas nesse momento estavam vivendo assim, né? Porque eles, se o profeta diz que eles serviam a Baal e também depois voltavam para Deus, ou seja, tinham dois maridos, e lembrando que a palavra Baal significa Senhor. A palavra Iavé, normalmente eu procuro pronunciar Iavé e não simplesmente Senhor, né? Que existe essa tradução como Senhor, mas a palavra Iavé significa eu sou, aquele que trabalha por eles no presente. E não trabalhou apenas no passado, mas trabalha também no presente. Mas eles recorriam a Baal por essa influência dos cananeus. O item 3 diz: Israel e Judá são exortados a arrepender-se com a promessa de redenção. Lembrando que Jeremias está profetizando aqui no momento em que o livro da lei ainda não foi encontrado no templo, e ele está fazendo promessas agora ao povo. No versículo 8 do capítulo 3 diz: e quando por causa de tudo isso, por ter cometido adultério, a rebelde Israel despedi e lhe dei o seu líbano de divórcio. Vi que a leivosa Judá, sua irmã, não temeu, mas foi-se também, ela mesma se prostituiu. Qual foi o divórcio? Foi porque Deus permitiu que Israel, o reino do norte, né, fosse destruído. Então Deus está dizendo que se divorciou daquelas tribos. Chega no versículo 14, Deus diz: olha, convertei-vos, ó filhos rebeldes, diz Iavé, porque eu vos desposarei. Ou seja, se vocês se converterem, eu, novamente serei esposo de vocês. O comentário diz: se o povo abandonasse os deuses estranhos, o Senhor o receberia novamente. E Deus promete pastores segundo o seu coração, que os apacentaria com ciência e inteligência. Capítulo 3, versículo 15. Né? Lembrando que ciência significa conhecimento. Não é ciência, né? Nessa ciência moderna, como diz aquela ciência que diz que só existe ou só deve ser estudado
aquilo que pode ser experimentado, o que é matéria, o que pode ser tocado pelo homem. Não, ciência aqui significa conhecimento, e é claro que está se tratando de conhecimento de Deus, um verdadeiro conhecimento de Deus. O contraste era grande. O povo estando longe de Deus, os sacerdotes que não conheciam a lei e profetas que profetizavam em nome de Baal. Por que os profetas não conheciam a lei? Porque nesse momento que Isaías está profetizando, o livro da lei ainda não havia nem sido encontrado no templo. Então nem o pai de Jeremias, Ilquias, conhecia essa lei. Estou aqui assumindo que esse Ilquias é o pai de Jeremias, e claro, Jeremias, que está sendo treinado para ser um sacerdote, também não conhecia a lei. Que tipo de treinamento ele tinha? Não era o treinamento verdadeiro. E se havia culto dedicado a Baal, todos estão, na verdade, sem o conhecimento verdadeiro. Eles seriam substituídos por pastores que ensinariam com ciência, ou seja, homens que conhecem a lei, e ensinariam com inteligência, ou seja, com sabedoria, que saibam de fato ensinar. Isso é algo que Deus está trabalhando e cobrando do seu povo até nos dias de hoje. Não é correto, um pastor, um líder de qualquer departamento, assim como não é correto de um cristão não amar a lei de Deus. Um cristão que não ama a lei de Deus, o que ele de fato vai dar para uma pessoa que está sedenta de Deus? Para quem está sedento de Deus, nós temos que alimentá-lo ou saciá-lo, com a palavra de Deus. A palavra de Deus é o alimento e ela é também a água para satisfazer as pessoas. Infelizmente, Israel não se arrepende, nem o cativeiro os fará voltar ao Senhor. Então aqui o profeta está anunciando que eles teriam uma chance, se eles voltassem atrás, voltariam a ser o esposo de Deus, ser a esposa de Deus, mas eles não queriam. Vamos fazer um resumo aqui para nós lembrarmos. Cerca de 400 anos antes, Davi havia elevado Israel, e naquele tempo Israel descrevia as 12 tribos, tá bom? Elas estavam unidas. Havia elevado Israel a uma potência, dividindo o mundo com a Babilônia e o Egito. Por que nós dizemos isso? Porque a Bíblia diz que o reino de Davi foi desde o rio Nilo até o Eufrates. E aí o rio Nilo está falando que Davi não conquistou o Egito. E o Eufrates está dizendo que Davi não conquistou a Babilônia e também os assírios. Então, quer dizer, podemos dizer que Israel estava assim entre os 3 grandes poderes do mundo, considerando os reinos da Mesopotâmia, do Egito e Israel. O que Israel se tornou agora? Israel se tornou um reino pequeno, pobre. Se eles tivessem continuado naquela fidelidade de Davi, com certeza, hoje Israel era o dominador do mundo. Vamos lembrar que 1000 antes de Cristo, para que os irmãos façam uma comparação, Roma ainda não tinha sequer sido fundada. Segundo a história, Roma vai ser fundada cerca de 749 a.C. Então, lá nos dias de Davi, Roma ainda não tinha nem sido inventada aquela lenda que Rômulo e Remo fundariam a cidade. Aqui mesmo, nos dias de Josias, Roma é uma cidade que praticamente inexiste, tá bom? É uma cidade muito pequena se comparada com Jerusalém. Só que Jerusalém e Judá vai continuar descendo e Roma vai começar a crescer, e nos dias do Novo Testamento, essa Roma está dominando a cidade de Jerusalém. Eles são escravos. Se eles tivessem continuado sendo fiéis, quando o Messias vem ao mundo,
quem estaria dominando o mundo? Com certeza seriam os israelitas. Eles seriam os dominadores do mundo. Mas, infelizmente, eles se tornarão escravos. Prosseguindo no capítulo 3, versículo 16, aparece uma citação aí, a arca do concerto de Yahvé. É a última vez que o Antigo Testamento fala da arca do concerto. Acredita-se que ela foi levada para a Babilônia na destruição de Jerusalém, no ano 586 a.C., e nunca mais foi encontrada. Normalmente é falado do ano 586, 587 a.C., quando o templo teria sido destruído. E nesse momento foram levados tanto a arca quanto o castiçal e todas as peças que estavam no templo, né? Então essa é a última vez que é citada. Existem hipóteses sobre onde foi parar a arca. Alguns dizem até que essa arca do concerto aqui já não era a arca verdadeira, que a arca verdadeira, nos dias de Salomão, alguns sacerdotes teriam levado ela para Sabá, onde, segundo a história também, Salomão teria tido um filho com a rainha de Sabá, né? Então Salomão teria dado ordem para levar o culto ao Deus de Israel para Sabá, e eles teriam levado a arca verdadeira para aquele local. Até hoje os israelitas procuram a arca. Bom, existe um rabino que está dizendo que eles já encontraram a arca e que estão esperando o momento certo para apresentar essa arca, porque também o Messias está para aparecer em Israel. Nós sabemos pela profecia que esse Messias, na verdade, esse que eles vão receber como Messias, na verdade é o anticristo, é um falso Messias, né? E talvez eles vão estar apresentando aí uma arca ou uma falsa arca, mas segundo o Apocalipse, a arca aparece no templo. Então, talvez os israelitas encontrem realmente a arca como um símbolo de reavivamento da religião deles. Mas isso poderá acontecer nesse momento que esse rabino já está dizendo que encontrou a arca, ou durante a grande tribulação. Nós não temos como precisar.